Então, continuando o estudo da hidrostática aí, ó, nós vamos analisar as aplicações do teorema de Stevin. Aplicações do teorema de Stevin. E nós temos duas situações aí que é muito comum, principalmente nos exercícios, pessoal, que é o tubo em forma de U e a prensa hidráulica, tá? Então, como o próprio nome diz, né, o tubo em forma de U nada mais é do que esse formato. Não necessariamente precisa ser um U, tá? Vocês vão ver alguns exercícios, vai mudar um pouco, mas a ideia vai ser a mesma. Então, o que nós temos aqui dentro desse tubo? Ele está aberto, então aqui na parte superior você tem a influência da pressão atmosférica, tá aqui, tá? E aí no interior dele, ele sempre vai trabalhar com uma ideia do seguinte, ele vai falar de líquidos imissíveis, ou seja, são líquidos que não se misturam, imissíveis, ó, tá? Então, por exemplo, água e óleo, né? Então, como se aqui o líquido 1 fosse água, por exemplo, tá? E o líquido 2 fosse óleo. A água é mais densa que o óleo. Então, portanto, a água ela fica na parte inferior. O óleo, menos denso, vai ficar na superfície, vai ficar na parte superior e os dois não se misturam, tá? O que o exercício aí, o que a gente pode retirar aqui de conclusão desse tubo aqui, tá? O que a gente pode trabalhar aqui? Principalmente a ideia dessa coluna, tá vendo? Ó, dessas colunas aqui dos líquidos em relação a alguns pontos. Que pontos seriam esses? Bom, ele já deixa claro para nós aqui, ó, dois pontos, pontos A e ponto B. Por que ele pega esses dois pontos? Porque esses dois pontos, eles estão aí, ó, no mesmo nível, tá? Então aqui, ó, acho que dá para enxergar bem, ó, tá vendo, ó? Você tem o mesmo nível, vou traçar esse nível aqui. Mesmo nível para os dois pontos, correto? E aí, se você recordar do teorema de Stevin, como você tem aí o mesmo líquido, que no caso seria o líquido 1, e ele está no mesmo nível, esses dois pontos, o que a gente pode afirmar? Que a pressão nesses dois pontos vai ser a mesma. Então, eu posso já partir dessa afirmativa aqui, ó. A pressão total em A é igual à pressão total em B. Ok. Agora vamos olhar separadamente. Se eu olhar aqui para o lado A, o que eu tenho acima dele? Bom, começando lá de cima, você tem a pressão atmosférica. Olha aqui. Espera aí. Pressão atmosférica. Aqui na superfície do líquido 2, tá? E além disso, você tem a pressão exercida por esse líquido 2, né? Que eu vou chamar aqui, ó, de pressão hidrostática 2. Então, o que seria a pressão total aqui no ponto A? Pressão total no ponto A seria a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática mais a pressão hidrostática exercida aí pelo líquido 2. Vamos colocar aqui um 2, então. Isso vai ser igual à pressão aqui no ponto B. Fazendo a mesma coisa que nós fizemos para o ponto A, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma pressão exercida na superfície, que é a pressão atmosférica também, tá? E também tenho aqui a pressão relacionada com essa coluna desse líquido aqui, que é o líquido 1. Então aqui eu vou ter uma pressão hidrostática 1. Correto? Então, o que seria a pressão total no ponto B? É a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática exercida pelo líquido. Olha aí, você chegou nessa relaçãozinha. Bom, o que dá para perceber? Que nesse caso aqui, talvez aí mude aí, você vai ver alguns lugares aí onde que o cara pode fechar a boca de um lado, né? Colocar, por exemplo, um gás, e aí não vai ser a pressão atmosférica.
Mas nesse caso aqui, a pressão atmosférica, ela aparece dos dois lados, então eu posso, ó, cortar. Então nós vamos chegar nessa relação aqui, ó, que a pressão exercida aqui pela coluna do líquido 2 vai ser igual à pressão exercida pela coluna do líquido 1, que é a pressão hidrostática, né? Como que eu recalculo essa pressão hidrostática? Aí entra aquela formulinha aí, ó. Densidade do líquido 2 vezes G vezes a altura da coluna do líquido 2. Vai ser igual a densidade do líquido 1 vezes G vezes a altura da coluna do líquido 1. E aí você pode cortar a gravidade dos dois lados, ó. Uá, uá, tá? Então, ó, a gente vai chegar aqui no caso nessa relaçãozinha, ó. Densidade do líquido 1 do líquido 2 vezes a altura do líquido 2 é igual à densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1. Ok? Pessoal, nesse caso aqui, vale essa relação, tá? Mas é importante vocês saberem analisar dessa maneira aqui que eu fiz, ó. Procurar sempre os pontos que estão no mesmo nível. Além disso, além deles estarem no mesmo nível, abaixo deles, né, tem que ser aqui o mesmo líquido, né? No caso aí é só o líquido 1. Então aí eu posso estabelecer essa relaçãozinha aqui, ó. Falar que a pressão em A é igual à pressão em B, tá? Aí é só abrir cada lado da equação e aí a gente chega na relação aí entre as densidades e as colunas respectivas de cada líquido. Tranquilo até aqui? Ok, então vamos aí. Outra consequência importante aqui, ó, vai ser a chamada prensa hidráulica. Isso daqui é utilizado aí nos macacos hidráulicos, tá? Ou alguns, qualquer aí, digamos, ferramenta, qualquer maquinário que ele estabeleça aí uma relação hidráulica para exercer forças aí em determinados objetos, em determinadas superfícies. Como funciona isso? Então aqui você também tem um tubo mais ou menos na forma de U, não necessariamente um tubo. Vocês vão ver que vai ter exercício, por exemplo, um clássico aí, ó, que trabalha com o freio hidráulico, freio dos carros, como funciona o pedal e aquela coisa de apertar as pastilhas do freio. Então o que nós temos aqui, tá? Você pode aqui pensar como se fosse dois objetos. Ele coloca aqui como se fosse F1, né? Força 1 e força 2. Aqui no interior desse tubo você tem um líquido qualquer aí. Pode ser utilizado água ou óleo, tá, pessoal? Muitas vezes aí nesses macacos hidráulicos aí você tem um óleo incompreensível, ou seja, que não se altera em relação a pressões, tá? Algumas propriedades aí que a gente pode considerá-lo ideal. Então tá, como que vai funcionar isso daqui? Nesse caso desse líquido ideal aí, ó, quando ele está submetido a uma certa variação de pressão, por exemplo, de um lado, aqui, ó, quando você aplica essa força aqui nesse ponto 1, a gente pode falar que ele está submetido aqui a uma variação de pressão. Essa variação de pressão ela vai ser transmitida de forma integralmente, tá? Até chegar do outro lado aqui. Então aqui nesse outro ponto aqui, você vai ter a mesma variação de pressão. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Mesma ideia praticamente do anterior, que a variação de pressão aplicada no ponto 1 é igual à variação de pressão no ponto 2, né? Então, ou seja, a pressão que é exercida aqui do lado esquerdo vai ser transmitida para o lado direito. Só que o que muda de um lado para o outro? Acho que deu para perceber já pelo desenho. O que muda aí são as áreas, né? Olha aqui, você tem uma área menor aqui e aqui você tem uma área maior. Então, qualquer relação que a gente vai ter aqui, se vocês recordarem aí da definição de pressão, pressão é força sobre área. Então, você vai chegar aqui que a força 1 sobre a área 1, tá?
é igual à força 2 sobre a área 2. Ou seja, se você tivesse do lado direito aqui, ó, da força 2, por exemplo, um carro, digamos assim, né? Você tentasse erguer esse carro, graças a essa prensa hidráulica aqui, ó, e essa diferença entre as áreas aí dos dois lados, você não necessariamente precisaria exercer a mesma força, peso do carro ali para erguê-lo, né? Você pode aplicar uma força menor do lado esquerdo, onde que você tem uma área menor, e aí devido a essa pressão sendo transmitida para o lado direito, a força a 2 aí seria maior do que a força 1. Claro, o que que você tem aqui de desvantagem, né? Conforme você abaixa isso daqui, né, vamos supor que esse pistão aqui, esse êmbolo, na verdade, ele desce, né, então você vai ter uma certa altura aqui, ó, H1. Esse outro aqui iria subir. Só que claro que a altura que ele sobe aqui é bem menor do que a altura 2. Por quê? Aqui entra a ideia do volume. O volume deslocado aqui do lado esquerdo tem que ser igual o volume deslocado do lado direito. Só que do lado esquerdo você tem uma área menor, consequentemente, né, a altura é maior. Do lado direito é o inverso, né? Se vocês lembrarem aí, ó, quiserem recordar como que eu calcularia esse volume deslocado aqui, ó. O volume deslocado é o produto aí entre a área vezes a altura, tá? Então, como os volumes teriam que ser iguais dos dois lados, né? O que tiver maior área, a altura vai ser menor. São inversamente proporcionais aqui, ó. Ou e vice-versa, né? O que tiver menor área, a altura é maior. Certo? Mas, basicamente, vocês só vão utilizar essa relação aqui nos exercícios. Então, vamos aplicar agora, pessoal. Ó. Vamos dar uma olhada nos exercícios aqui, ó. São exercícios, claro, que envolvem aí grande parte da hidrostática, né? Então, vamos aqui, ó. Esse primeiro exercício aqui. O primeiro exercício é para recordar, para a gente fortalecer aquela ideia de densidade, né? Ele fala o seguinte, ó, durante uma tempestade de 20 minutos, 10 milímetros de chuva caíram sobre uma região cuja área total é de 100 quilômetros quadrados. Sendo que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, qual que é a massa de água que caiu? Então, não vamos precisar do tempo. Então, é como se você tivesse, ó, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? É como se você tivesse uma certa área aí, ó. Eu vou desenhar essa área meio retangular aqui, ó. Opa. Oh, tá ruim esse desenho, hein? Aí, agora dá para entender. Ó. Então, é como se você tivesse essa área aqui, essa área é de 100 quilômetros quadrados. Isso daí, pessoal, não sei se vocês já ouviram, choveu tantos milímetros de chuva, exatamente aí para ter uma noção da intensidade de quanto de água caiu num certo tempo. Então, a área 100 quilômetros quadrados, e aí chove o suficiente, ó, para encher aí uma parte. É como se fosse uma ideia de uma piscina ou uma caixa, algo assim, ó, tá? Então é como se toda essa caixa aqui ficasse cheio de água. Qual que é a altura aqui que encheu? Qual que é o nível de água? Ele fala ali que é de 10 milímetros, tá? Ok. Tá. E aí ele dá pra gente a densidade. Então, ó, vamos só anotar os dados. A área é igual a 100 quilômetros quadrados. Opa. A altura ali, vou colocar como H, tá? É igual a 10 milímetros. E a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Bom, como vocês viram aí pelo próprio desenho, né? Dá para ter uma ideia aqui de volume. Do volume total de água. O que seria o volume? É a área vezes a altura. A área dessa base, desse
paralelepípedo aí, né? Vezes essa altura. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com o seguinte, ó. Cada coisa está numa unidade diferente. Olha, a área está em quilômetro quadrado, a altura está em milímetro. Meu M está meio estranho aqui, mas ó. E a densidade está em gramas por centímetro cúbico. Ótimo. O que eu teria que fazer aqui, ó, pessoal? Vamos transformar. Vamos trabalhar tudo no SI. Como que eu trabalho no SI? Bom, como que eu passo a área para metro quadrado? Se eu fosse passar de quilômetro para metro normal, 1 quilômetro, 1000 metros, certo? Então, de quilômetro para metro, vou fazer até aqui do lado, pessoal. De quilômetro para metro, eu acho que vocês se recordam aí, ó, daqui para cá, você multiplica por 1000, que é 10 ao cubo. E daqui para cá, você divide por 1000, que é a mesma coisa que você multiplicar por 10 a menos 3. Só que como é quadrado, a gente está falando de área, então isso daqui também vai ser elevado ao quadrado. Ó. Ou seja, ao invés de ficar 10 ao cubo, fica 10 à sexta. Então isso daqui é a mesma coisa que 10 à sexta, e isso daqui é 10 a menos 6. O expoente multiplica o outro ali. Tá, então ficou mais simples agora. Então, como que eu calculo agora? Então, vamos transformar isso, né? Então, 100 quilômetros quadrados é igual a 100 vezes 10 a sexta metros quadrados. Milímetros. Como que eu passo para metro? 1 metro é igual a 1000 milímetros, ou seja, vezes 10 ao cubo. Então, de milímetro para metro, é só você multiplicar por 10 a menos 3. Seria a mesma coisa que dividir por 1000. Então, seria 10 vezes 10 a menos 3 metros. Certo? E densidade, quem se lembra lá, ó, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1000. Então, isso daqui é igual a 1000 kg por metro cúbico. Então, ó, já está bonitinho aqui, ó. Já está nas unidades aí legais, está tudo no SI. Meu M está muito estranho. Aqui, ó, perninha aí. Tá. Então, ó, só vou dar uma ajeitada. 100 vezes 10 à sexta é igual a 10 à oitava metros quadrados. 10 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 10 a menos 2 metros. E aqui não tem o que mudar, né? Vai ficar desse jeito. Quilograma por metro cúbico. Tá. Como que a gente calcula a densidade? Vamos lá. Só mudar isso daqui para lá. Então, ó. Densidade, formulinha, é massa por volume. Massa da água por volume. Ele quer saber exatamente aí, ó, a massa dessa água. Então, a massa, obviamente, vai ser a densidade vezes o volume. Como que eu calculo o volume daquele paralelepípedo? Paralelepípedo é uma palavra legal, né? É a área vezes a altura. Então, só substitui as coisas aqui, ó. Então, a massa aí vai ficar, ó, densidade é 10 ao cubo, a área 10 à oitava e a altura 10 a menos 2. Só somar os expoentes, né? Vai ficar aqui 10 a sexta, 10 a nona quilogramas. Olha isso, o quanto que caiu de água, cara. 10 a nona quilogramas, isso daqui dá aí quase 100 mil toneladas. Não, 1 milhão de toneladas. Isso, 1 milhão de toneladas, cara. Olha isso. Mas é exatamente isso aí de água. Tá? Então, isso daí foi para recordar a ideia aí de densidade, de massa. Olha o 2 aqui, ó. Vamos lá. Um adestrador quer saber o peso de um elefante utilizando uma prensa hidráulica, como eu falei para vocês, muito comum,
aqui, ó, utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o elefante sob um pistão de 2.000 centímetros quadrados de área, exercendo uma força vertical equivalente a 200 newtons, de cima para baixo, sobre o outro pistão da prensa, cuja área é igual a 25 centímetros quadrados, tá? Então, ó, percebe o seguinte, ele está exercendo essa força que ele fala aí, ó, de 200 newtons, nesse pistão menor, que tem uma área de 25 centímetros quadrados. O elefante está apoiado no pistão maior. Então, a força que vai ser exercida aqui no elefante nada mais é do que o peso dele para equilibrar. Então, essa daqui seria a força 1, essa daqui seria a força 2. Tá tudo bonitinho aí, ó. Tá vendo? Ó, ele coloca ah, a área do pistão menor está em centímetros quadrados. Ó, área 1, 25 centímetros quadrados. Área 2, 2.000 centímetros quadrados. A força 1 igual a 200 newtons. Certo? Ele quer saber a força 2, que nada mais é do que o peso do elefante. Olha aí, eu amo elefante, sabia? Pessoal, ó, não tem problema, tá? Se tá em centímetro quadrado, não é necessário passar para metro, desde que os dois lados das equações aí estejam do mesmo jeito, não precisa aqui, é só uma questão de proporção. Então, aplicando na formulinha ali, ó, da prensa hidráulica, do princípio de Pascal, força 1 sobre força 2. Eu já ia mudar aqui, ia colocar direto, mas vamos colocar do jeito que vocês... Aliás, vou começar desde o começo, tá, pessoal? Você tem aí que dos dois lados do elefante vai ter a pressão 1 é igual a pressão em 2, ou seja, força 1 sobre a área 1, opa, é igual a força 2 sobre a área 2. Então, só substituir aí, ó. Força 1, 200. Área 1, 25. Força 2 é o que você quer saber, que é o peso do elefante. Área 2, 2.000. Tá? 200 dividido por 25, isso daqui dá 8. 8 é igual a F2 dividido por 2.000. Obviamente, eu passo para lá multiplicando. Então, F2 vai ficar 16.000 newtons. Olha aí. Certo? Ou seja, uma tonelada, é 1.600 quilos, né? Se a gente... ele pediu o peso, né? Então, o peso já tá isso daqui, ó. Tá certinho. Tá? Ó, peso do elefante. Calcule o peso. Peso é força. Força é dada em newtons, não esqueçam isso. Mas se eu quiser saber a massa desse elefante, peso é massa vezes gravidade. Então ia ficar 16.000, né? É igual a massa vezes 10. Corta um zero aqui e aí você chega numa massa de 1.600 quilogramas, ou seja, 1,6 toneladas. É razoável aí, normalmente é o peso de um elefantinho. Eu adoro elefante. Vamos lá, aqui, ó. O 3. É impossível para uma pessoa respirar se a diferença de pressão do meio externo e o ar dentro dos pulmões for maior do que 0,05 atm. Calcule a profundidade máxima H dentro da água em centímetros, na qual um mergulhador pode respirar por meio de um tubo, cuja a extremidade superior cadê? Opa, calcule a profundidade dentro da água na qual um mergulhador pode respirar por meio de um tubo, cuja extremidade superior é mantida para fora d'água. Tá? Então, ó, seguinte, pessoal, o meio externo aqui, ó, que ele está falando, né, nada mais é do que a pressão exercida aqui, ó,
pela água e pelo ar, né? Porque, ó, você tem aqui a pressão atmosférica, certo? E aqui dentro você tem o quê? A água, né? Então, aqui você tem a pressão hidrostática que está sendo exercida ah, do lado externo do corpo aí do mergulhador, tá? Só olha aqui, vocês estão olhando que você tem um tubo, né? O tubo, ele é aberto, então seria o quê? Ó? Pressão atmosférica entra aqui, né? E é a mesma pressão no interior dos pulmões do cara. Então, o seguinte, o que é essa diferença de pressão que ele está falando? A diferença de pressão, vamos lá? Diferença de pressão, ó, pressão aí, vai ser a pressão externa menos a pressão interna. Quem que é essa pressão externa? É a pressão total. Então, a diferença de pressão, ó, pressão total menos a pressão interna, tá? Então, vamos aí. Quem que é a pressão total? Pressão total, ó, quem que é a pressão total que está sendo exercida pelo corpo do mergulhador? Vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, vamos aí. Pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, certo? Isso é a pressão total. Menos a pressão interna. Quem que é a pressão interna? Poxa, é a ideia do tubo que eu falei para vocês, ó. A pressão atmosférica entra pelo tubo aqui, ó. É a mesma pressão aqui, ó, que tem nos pulmões aí do mergulhador. Então a pressão interna nada mais é do que a pressão atmosférica. Certo? Ou seja, o que vai acabar acontecendo aqui? Corta essa pressão atmosférica. Então, essa variação de pressão, essa diferença que ele fala aí, ó, nada mais é do que a própria pressão hidrostática, pressão exercida pela água. Quanto que ele fala que tem que valer isso no máximo? 0,05 atm. Então, vamos aí, ó. Isso daqui tem que valer 0,05 atm. Só que a gente vai poder usar em atm? Não. Então vou colocar aqui do lado para vocês recordar. Ele não deu aqui, pessoal, mas possivelmente aí, ó, você teria uma tabela para vocês fazerem a transformação aqui, ó. O que é um atm? Um atm é 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então isso daqui passando aí para newtons por metro quadrado, é só você multiplicar por 10 a quinta, tá? Então, ó, vai ficar 0,005 vezes 10 a quinta. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao cubo newtons por metro quadrado. Outra coisa que ele não dá, mas a gente já utilizou aí, ó, densidade da água é igual a 10.000 quilogramas por metro cúbico. Certo? Tá. Então, ó, substituindo aí, ΔP é igual a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura, tá? Qual que é a diferença de pressão? Nós acabamos de calcular ali, ó, 5 vezes 10 ao cubo newtons por metro quadrado, densidade por metro, tá certo? Por metro quadrado, densidade da água 10 ao cubo, gravidade 10, a gente quer saber essa altura aí. Obviamente que eu posso cortar aqui, ó, e aí o H passa dividindo, o 10 passa dividindo. Então você vai ficar que H é igual a 5 dividido por 10, nada mais é do que 0,5 metros. Então, ó, tá vendo? Não adianta você utilizar esse snorkel, como que chama isso? Esse tubo aí de respiração aí para mergulhador, que você não consegue afundar mais do que meio metro. Porque se você afunda mais, a pressão do lado externo é muito grande. Você não consegue vencer, fazer com que o teu pulmão, com que o seu peito, ele encha de ar, né? Ou seja, ele vença essa pressão a ponto de expandir. Então,
Talvez vocês venham em desenho animado, alguma coisa, um cara que pega uma mangueira, aí vai no fundo do mar, ele não consegue fazer isso, pessoal. Porque o máximo que ele consegue respirar com o tubo dentro d'água é uma profundidade de meio metro, tá? Vocês podem até tentar fazer isso um dia. Pega uma mangueira, vai numa piscina. Claro que tem que ser uma piscina com uma profundidade maior que meio metro, mais do que a maioria, e tenta afundar dentro da água e respirar por dentro da mangueira. Vocês vão ver que vocês não vão conseguir por causa da pressão. Só não vai se morrer engasgado aí. Deixa eu voltar. Então vamos para mais um aqui, ó. Tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, ou seja, immiscíveis, né? A e B em equilíbrio. As alturas das colunas A e B, medidas em relação à linha de separação dos líquidos, ou seja, o nível que ele coloca ali pontilhado, valem 50 centímetros e 80 centímetros. Sabendo que a massa específica, no caso a densidade aí, né, de A é 2 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, determine a massa específica do líquido B. Olha aí, pessoal, exatamente aquilo que a gente já trabalhou aí, ó, de aplicação do teorema de Stevin, né? Você tem aqui uma pressão aqui que eu vou chamar em B, que vai ser igual à pressão aqui em A. Ó. Então, ponto B, ponto A, tá? E aí, do lado de B, aqui você tem uma altura de 80 centímetros, e aqui do lado de A, 50 centímetros. Pessoal, nessa letra A aqui, eu vou usar, então, a relação de que as pressões são iguais. Então, ó, pressão de B é igual à pressão de A, tá? As pressões atmosféricas, obviamente, vão se cancelar. Então, eu vou ficar somente com a pressão hidrostática de B é igual à pressão hidrostática de A, certo? Como que você calcula essa pressão hidrostática? A densidade ou massa específica, como que ele dá a massa específica? Vamos colocar aqui, ó. Massa específica vezes a gravidade vezes a altura da coluna de B é igual a massa específica de A vezes a gravidade vezes a altura da coluna de A, tá? Obviamente eu vou cortar a gravidade e aí eu vou calcular aí, ó, a massa específica da de B. Então, o seguinte, ó, como você está trabalhando as duas colunas em centímetros, não tem necessidade também aqui de mudar, de passar para metro. Porque se você fosse passar, você ia multiplicar por 10 a menos 2 dos dois lados, então não ia fazer diferença. Então vai ficar isso daqui, ó, 80. Se você multiplicasse que 10 a menos 2, você ia fazer o mesmo do outro lado. Aqui é 2 vezes 10 ao cubo de A, né? Ó, ele dá aqui, ó, 2 vezes 10 ao cubo. E aí aqui é 50, tá? Então, ó, o que eu posso fazer aqui? Posso cortar aqui, ó. Uá, uá, certo? Então vai ficar isso daqui, ó. Massa específica da B é igual 10, ó, 2 vezes 5, 10 vezes 10 ao cubo, dividido por 8. 10 dividido por 8 vai dar 1,25, é isso? Não, 1,120, 1,25, tá certo. Então, ó, a massa específica de B vai ficar 1,25 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Olha que sossegado, né? Isso é a letra A. Na letra B, ele fala também de novo para considerar a gravidade como 10, a pressão atmosférica é igual a 1, e ele quer que determine a pressão no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos, ou seja, ele quer saber a pressão total aqui. Claro que eu não vou calcular dos dois lados porque elas são iguais, tá? Quem que é a pressão total? Se eu olhar somente para o lado A, olhando para o A, você tem a pressão atmosférica aqui e você tem a pressão exercida pela coluna do líquido A. Então, ó, a pressão total que ele quer que você calcule aí, ó, pressão total
ou a pressão na superfície, ali na superfície não, no nível de separação, é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática exercida por A. Então vamos lá. Pressão total, pressão atmosférica, como que eu calculo? É mais aqui, ó, pressão hidrostática é a densidade ou massa específica de A, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de A. Agora sim, ó, como não é mais uma questão de proporção entre os dois lados, agora eu tenho que passar isso daqui para metro. A altura na coluna é 0,5 metros. 50 centímetros, 0,5 metros. Então, só substituir aí, ó. Pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta, mais rodear, a gente acabou de calcular. Ah, não, ele deu, né? 2 vezes 10 ao cubo, vezes 2? 2 vezes 10 ao cubo, vezes 10, vezes 0,5. Então, isso vai dar aqui, ó, pressão total, 1 vezes 10 a quinta, mais 10 vezes 0,5 é 5, vezes 2 dá 5, dá 10 vezes 10 ao cubo, tá? Ou seja, 10 a quarta. Pessoal, tomem cuidado com isso, ó. Então, ficou dessa maneira aqui, 1 vezes 10 a quinta, e aqui 10 vezes 10 ao cubo é 10 a quarta, tá? O que eu faço aqui? Você não pode somar isso daqui, tá? Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar, deixar a mesma base dos dois lados, já tá, base 10, com o mesmo expoente. Então, como que eu faço isso? Concorda que eu poderia fazer isso daqui, ó? Pressão total é igual 10 vezes 10 a quarta. É a mesma coisa do que escrever 1 vezes 10 a quinta, né? Mais 10 a quarta. Ótimo. Aqui é como se tivesse um 1 multiplicando. Não muda nada eu colocar esse 1 multiplicando esse 10 a quarta. O que eu faço então, ó? É como se eu colocasse agora esse 10 a quarta em evidência, né? E aí eu vou somar somente o quê? O 10 mais 1. Então fica aí, ó, 11 vezes 10 a quarta. Pressão total, 11 vezes 10 a quarta, ou poderia colocar 1,1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Essa é a resposta.